tá ok? Então não é assim, vocês começaram a ser gravados agora, tá? Então a gente entrou agora, está sendo gravado. Então, assim, tudo que você puder daqui para frente adiantar, ótimo, sem problema nenhum. Faz uma pré-leitura, faz a pré-aula, web aula, atividades do portal ajuda bastante, né? E aí a gente vem para a aula para a gente tirar algumas dúvidas, entendeu? Então fica muito mais fácil o entendimento. Eu concordo com vocês que é muita coisa, mas assim, essa aula online, ela serviu para quê? Para a gente estar reunido no dia da aula de vocês, né? Então isso é até importante, porque anteriormente a gente estava gravando a aula e disponibilizando, mas a gente disponibilizava em um horário que não era aquele horário específico para vocês estudarem, né? Então a gente está tendo essa oportunidade agora. Então vamos lá. Opa, mais uma convidada. Ana, Oi, bom bom dia. dia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Acordou cedo, Ana? Acordei, professor. Acordei agora. Olha só. Acordei no horário. É assim mesmo. Pegou o costume, né? Tá certo. Peguei ritmo de férias. É isso. Tomara que acabe tudo isso rápido, né? Sim, tomara. Então a gente vai começando. Estou falando para o pessoal aqui o seguinte, que daqui para frente a gente segue meio independente. Essas aulas que a gente vai trocar algumas ideias aqui, elas seguem, mas vocês têm que seguir o que está sendo programado no livro didático de vocês, tá? Então, se tiver continuidade na malária, se tiver as pré-aulas, as web-aulas são muito importantes. Inclusive, dessa aula de hoje, tem uma web-aula que é excelente, né? Desde a aula passada, tem umas web-aulas lá que assim, tira toda a dúvida de como que é o processo. Eu falo porque, na verdade, vocês têm muito nome de parasitas, né, de fases parasitárias, que é muito parecido um com o outro, tá? Doença de Chagas, por exemplo, existem algumas formas do parasita que assemelha-se bastante à leishmaniose. Então, de repente, vocês podem confundir. Nossa, mas tem a mastigota lá, tem a mastigota aqui, mas, né? Então, são protozoários, realmente. Mas, dependendo da doença, eles são protozoários diferentes, tá? Então, se vocês não tiverem o hábito, ou, professor, eu não entendi essa mastigota aí, de onde que ela está vindo, para onde que ela vai, a gente vai tirando, tá? A dúvida. Outra coisa, quando vocês quiserem fazer uma pergunta, eu tenho uma... Difânia? Oi? Oi, professor. Ah, tá me ouvindo, né? Tô. Eu tô apanhando um pouco dessa tecnologia aqui também, tá? Então, às vezes, eu acho que você está me Tranquilo, ouvindo. professor. Então, se não tiver, pode falar, tá Tô. ok? Tô ouvindo. Certo. E a gente vai procurar o quê? Quando tiver alguma pergunta, evitar todo mundo falar ao mesmo tempo, tá? Então, a recomendação é que eu desligue para vocês o microfone. Mas eu não vou fazer isso. A gente vai deixar, certo? Se tiver alguma dúvida, professor, a gente para e continua, tá bom? Vamos lá. Apanhando mais um pouquinho. Conseguiram visualizar aí? Conseguiram visualizar, moçada? O tema? Não. Não? Só um minuto. Peraí. Acho que agora vai. Foi? Foi. Agora foi. Leishmaniose, né? Sim. Sim. Tá certo. Então, vamos lá. Não se assustem com a quantidade de slides, tá? Mas é muito tranquilo isso aqui. Bom, gente, eu quero falar para vocês o seguinte. Essa leishmaniose é uma doença que ela é negligenciada ainda no Brasil, tá? O que é uma doença negligenciada? É aquela que tem os relatos da doença, porém, os órgãos de saúde pública não têm uma relação muito próxima de
tornar essa doença, como que eu digo, prioridade dentro do processo de saúde pública, tá? Nós temos aqui em Mato Grosso municípios que são reis em ter leishmaniose, tá? Não sei se tem alguém de Rondonópolis aqui, mas Rondonópolis é o município mais rico em leishmaniose, e ainda mais pelos relatos da Secretaria Estadual de Saúde, é que existem as formas mais graves existentes lá, tá? Ah, professor, pode ter em outro lugar? Claro que sim, né? A gente vai ver aqui que é muito fácil essa transmissão, é muito fácil. Em Acorizal, onde a gente tinha um projeto de saúde lá dentro, a gente foi relatado para a gente lá que existem casos de famílias, né, que têm a leishmaniose visceral, que é a forma mais grave que existe, tá bom? Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês aqui em relação à leishmaniose é que são vários tipos delas. O que eu quero que vocês façam quando a gente for falar dessa leishmaniose, vocês consigam enquadrar qual é o tipo de leishmaniose e quais são as características clínicas dela, tá? Esse é o objetivo nosso. Por exemplo, uma leishmaniose tegumentar, qual que é a característica dela? Uma leishmaniose cutâneo-mucosa, qual que é a característica dela? Uma leishmaniose cutâneo-difusa, qual que é a característica dela? Uma visceral, qual que é a característica dela? Cada uma delas tem uma característica diferente uma da outra, tá? Apesar do que o ciclo dela é o quê? É igual, certo? Mas as características de lesão são diferentes. Então a gente vai dar prosseguimento nisso aqui. Vocês vão conhecer um pouquinho o que é a leishmaniose em si, tá bom? Olha só, é uma antropozoonose. O que é uma antropozoonose? É uma zoonose que atinge o ser humano. Antropo, né? Ser humano, zoonose causada por animais, correto? Então, ele é uma antropozoonose. O animal causador para nós, que nós temos mais contato, é o cão. Tá? Então, o cão é um disseminador de doenças assim de grande escala. Tá? Ele é um protozoário unicelular. O que quer dizer isso? Tá? É um protozoário. Uma única célula, uma célula onde nós temos aqui um protozoário que ele tem flagelos e que vai fazer o quê? Uma divisão binária para a sua reprodução. Então, não tem fecundação, tá? Se é um protozoário, não existe fecundação, existe divisão binária, tá? O que é divisão binária? Um dá origem a outro, que dá origem a outro, que dá origem a outro, tá? Muito parecido com aquele outro ciclo biológico da doença de Chagas que vocês viram no vídeo gravado para vocês, tá? Parasito intracelular obrigatório. Ele é obrigatório. Parasito intracelular é um parasita que, para sobreviver, ele tem que estar dentro da célula, tá? Ele tem que estar dentro da célula do ser humano. Essa é a condição principal para que esse parasita sobreviva. Por que isso? Porque, na verdade, uma célula, ela tem a parte de defesa. Qual que é a primeira célula de defesa do meu organismo? Qual que é a primeira célula tecidual? É o macrófago, né? Não sei se vocês viram falar do macrófago, mas é o macrófago. Então, a partir do momento que o mosquito te pica, o macrófago é a primeira célula que entra em contato com esse parasita. Para tentar fazer o quê? Destruir ele. Mas não consegue. Por quê? Porque esse parasita ele tem características do próprio parasita que ele, como se diz, dá um migué na célula. Tipo assim, ó, vou te deixar você fazer a fagocitose, tentar me destruir, mas é isso que eu quero, porque eu vou me nutrir de substâncias que estão dentro de você, tá? Então essa célula vem, engloba esse parasita para tentar destruir, e aí dentro é a condição ideal que ele quer para a proliferação, tá bom? Então, se você, eu queria que você desse uma atenção especial por ser um parasita intracelular. Vocês vão observar lá no ciclo biológico por que ele utiliza a célula para se reproduzir, ok? Dá bem atenção nisso. Então, vocês podem ir marcando e eu vou dando bem ênfase naquelas coisas que são mais importantes da aula, tá bom? Tudo bem até aí? Tudo bem, moçada? Sim. Estão me Tudo ouvindo, bem, né? professor. Tá.
Uhum. Olha só, macrófagos, já falei para vocês, que são as células que são fagocitadas por ela, tá? O ciclo é heteroxênico, lembrando mais uma vez daquela primeira aula, quem não assistiu, o que é um ciclo heteroxênico? É quando tem um vertebrado e um invertebrado participando do ciclo, tá? Reproduzem por bipartição ou divisão binária. Olha aí, o que eu acabei de falar para vocês, né? A bipartição. Um ser dá origem a outro ser através do núcleo e aí sucessivamente. Então, a multiplicação dele é rápida, ok? Alguns nomes já que nós estamos separamos nesse slide, os nomes mais populares desses parasitas, das doenças causadas por eles, tá? Lembrando vocês que cada uma dessa aqui, ó, cada uma dessa aqui, vamos dizer, eu marquei aqui com, não consigo achar. Bom, eu vou aqui mesmo. Cada uma dessas leishmania aqui, leishmania tegumentar americana, ele tem uma característica. A leishmania visceral tem outra característica. Tá? Por que ele é chamado de úlcera de Bauru? O que é uma úlcera? É uma lesão, é uma ferida. Tá? É uma ferida, né, que tem algumas características muito próprias. Parece o quê? Botão do Oriente. Botão de camisa, realmente. Ele é uma lesão bem arredondada e que tem bordas delimitadas. Tá? Quando eu falo em leishmaniose tegumentar, gente, tegumento, tecido, tá? Tecido, é pele, é mucosa, tá certo? Define bem essa situação. Quando eu falo em leishmaniose visceral, é víscera, tá? Ataca dentro do indivíduo. Então, leishmaniose tegumentar é fora, professor? Sim, tá? É no tecido. Eu consigo visualizar. Leishmaniose visceral não é dentro do ser humano, tá bom? Geralmente fígado, geralmente baço, então ele ataca lá dentro do ser humano. Essa aqui é a mais grave que vocês vão ouvir falar, tá bom? Que é a leishmaniose visceral. Isso aqui são as características da lesão. A gente vai ver daqui a pouquinho e eu quero que vocês, quando vocês observarem o tipo da lesão, vocês se enquadrem essas lesões nisso aqui, tá? Quando a gente for falar de leishmaniose visceral, observa bem o paciente para você ver que ele tem algumas características importantes, tá? Por exemplo, o que é uma esplenomegalia? É um baço aumentado. Então, se ele tem o baço aumentado, a barriga dele com certeza vai aumentar também. E ele não tem só o baço aumentado, ele tem o fígado dele também aumentado, tá? Então, parece que esse paciente, ele tem o quê? Uma barriga grande, tá? Essa é uma característica dessa doença, tá? Então, você tem uma característica bem firmada em relação a isso. A leishmaniose visceral, ela também é chamada de calazar, tá? Ah, professor, eu posso chamar a leishmaniose tegumentar americana de calazar? Não. Calazar é somente a visceral. Então, se tiver, por exemplo, em uma indicação médica lá, suspeita clínica calazar, você já vai se remete a quem? A leishmaniose visceral, tá certo? Mas se ele tiver uma lesão externa, ele tem dois tipos de leishmaniose. Ele pode ter 4, 5, ele pode ter todas as leishmanioses manifestando nele normalmente, tá certo? Então, cada uma independente da outra, tudo bem? Tudo bem até aí, moçada? Tranquilo? Sim, professor. Beleza. Tranquilo. Tá. Então, olha só, quem são os vertebrados? Quem são os hospedeiros? O que é mais importante para a gente são os canídeos, ó. Canídeos, cães e raposas. Né? Quem mora em regiões de mata ou região próxima à mata, né? A matas, a raposa seria um potencial hospedeiro. Mas nós temos como potencial mais próximo da gente são os cães, né? Então, a gente tem ali algumas características também de observar nesses cães se ele está parasitado ou não. Isso é muito importante também para nós, farmacêuticos, né, farmacêuticos, né, e biomédicos também, que estão ali vendo característica clínica no laboratório. Chega um paciente para fazer uma coleta e você está observando essas características, né, desses pacientes. Isso é muito importante, tá? Você consegue fazer um exame, um diagnóstico laboratorial, às vezes,
embasado em características de anamnese do paciente quando ele está chegando no seu laboratório, tá? Então, ele tem a lesão, você começa a observar que ele tem característica, quando você for realizar um exame desse paciente, isso te remete a quê? A ter um diagnóstico mais preciso, tá? Então, toda essa observação é muito importante para a gente. O que acontece muitas vezes na nossa profissão é que a gente fica muito dentro de laboratório e a gente acha que isso é normal. Não, não é. Eu acho que o laboratório começa numa recepção de laboratório, onde você observa as características clínicas do paciente, né, as indicações clínicas desse paciente, e ele termina dentro do laboratório, onde você faz a relação entre o que você viu, né, de características do paciente, com o que você realizou de exame, tá? Isso bate, a característica do paciente bate com essa quantidade com esse resultado de exame? Então, ele engrandece bastante isso, tá? É muito importante isso. Olha os outros hospedeiros, né? Roedores, gambás, cavalos, primatas, incluindo o homem. Então, um homem pode passar para um outro homem, tá? Sem problema nenhum. E a gente vai ver daqui a pouquinho por que isso acontece. Toda essa transmissão de reservatório para um hospedeiro definitivo ou intermediário depende de quem, gente? Ó, de um inseto vetor. Esse inseto vetor é um mosquito, tá? Vocês lembram lá do de Chagas, o vetor é um triatomínio, né? Você lembra lá? Que é totalmente diferente. Lembro. Então, pelo amor de Deus, não vai falar que quem causa doença de Chagas é mosquito, certo? É um barbeiro, Certo. tá? Então acontece muito isso. Ah, é um mosquito. Não é mosquito. Mosquito, você tem que saber quais são as doenças causadas por mosquito, tá? Isso aqui é um mosquito. E ele tem uma característica diferente e que dá para você, se a gente fosse um entomologista, se fosse um biólogo, por exemplo, que são pessoas que são mais... estudam mais profundamente os insetos, né? Vamos dizer assim, podem mostrar para a gente. Dá para a gente visualizar isso? Dá. Mas só se você for muito curioso para você buscar isso aí para observar, tá? Mas a gente vai ver algumas características muito interessantes desse mosquito, tá? Olha só, primeiro, isso aqui é muito importante. Qual que é o gênero do mosquito causador da leishmaniose? É a lutzomia, tá? Isso é muito importante, porque quando chegar na malária, vai ter um outro tipo de mosquito causador, certo? Então, a gente já fazendo um confronto aí, o que acontece muito com os meus alunos é o seguinte, eles trocarem nome de mosquito para as doenças, tá? Então, acontece. Ou então trocar ciclo biológico de uma doença para outra, tá? Mas o que causa tudo isso? É estudar tudo ao mesmo tempo. Quando estuda tudo ao mesmo tempo, você começa a confundir um ciclo biológico de um com um ciclo biológico de outro, tá? Então, hoje nós estamos vendo aqui que o lutzomia é o mosquito causador de quem? Ou vetor, né? Vamos, inseto vetor, causador da leishmaniose. Tudo bem? Olha a característica desse mosquito. Ele é chamado de asadura. Tá? Mosquito palha, birigui, tatuíra, tatuquira. Tá? Então, ele recebe vários nomes dependendo do que? Das características que são observadas nesse inseto, tá? A gente vai ver no próximo slide o que? Uma característica dele, essas características que eu acabei de falar para vocês aqui, asadura, mosquito palha, birigui, tá? Uma coisa que é muito interessante, apenas a fêmea é hematófaga. O que é hematófaga? Alguém se arrisca? Hematófaga. Alguém sabe o que é hematófago? Sim, não? Quem sabe? Eu não. Não? Hemato. Hemato é sangue. Fagia se alimenta de. Então, é a fêmea, somente a fêmea é que consome sangue. Tá? E o macho, professor, só serve para fecundar. Você já pensou? Como que tá o negócio? Nossa, O macho absurdo. É absurdo isso. Não tenha dúvida. Tá? Olha só, apenas a fêmea é que se alimenta. Por que isso, gente, de sangue? Porque ela tem que reproduzir, né? Então ela acha ali no ser humano o quê?
condições para que ela possa se reproduzir e amadurecer os ovos, né? Então, é por isso que ela é hematófaga. E o macho vive de quê? Vive de seiva. Ele vai nas plantas, suga a seiva, fecunda a fêmea e a fêmea que reproduz, né? É um absurdo isso, mas tudo bem. Também acho. Você imagina como é que é o negócio, tá certo? Então, isso é muito interessante para vocês, isso é mais um conhecimento. Por que a fêmea é hematófaga, tá? Olha aqui, ó. Características de macho e fêmea. Isso aqui, quando a gente voltar para a aula prática, vocês vão observar bastante essa característica, tá? A gente tem algumas lâminas lá no laboratório que mostra a característica mais marcante desses vetores, tá bom? Por exemplo, o macho, ele tem essa parte final dele aqui, ó, diferente da fêmea que é septada, tá vendo aqui? A fêmea é septada, cortada, essa porção final dele aqui, tá? E do macho tem um gancho, tá? Esse ganchinho é um gancho de cópula. E da fêmea ele é septado. Então, por aí vocês já podem identificar um macho de uma fêmea. Outra coisa, por que ele é chamado de asa dura? Ó, o posicionamento da asa dele quando ele está se alimentando. Ó, o ser humano aqui, ele está se alimentando, ó, a fêmea se alimentando, tá? Então, essa posição da asa é que determina ele ser chamado de asa dura. Outra coisa, por que é mosquito palha? Vocês já viram palha seca de milho? Já viram? Já. Então, ela tem umas fimbrezinhas, né? A palha Tem. seca ela é amarelada e tem umas fimbrezinhas que você observa. Bem característico. Essa asa da fêmea é muito parecida com aquilo lá, tá? Então, por isso que chamam ele devido à característica da asa de mosquito palha, certo? Então, a gente, como farmacêutico, né, ou como biomédico, é mais difícil a gente fazer esse tipo de observação, né? A gente deixa um pouquinho isso para cada um para sua área. No caso, seria quem? Os biólogos, né? Mas a gente vai enriquecer o nosso conhecimento observando essas características, tá bom? Bom, aqui a gente já entra nas formas do parasita. Lembram-se, vocês têm que lembrar que na doença de Chagas também tem forma mastigota, tá certo? Ó, a mastigota no vertebrado intracelular. Lá também tem a mastigota. Mas, professor, e aí? Se lá tem a mastigota e aqui nessa leishmaniose também tem a mastigota, são iguais? O que você me fala, professor? Será que aquela mastigota de lá é igual à mastigota daqui? Não, não é. Tá? Por que não é? Se você for basear no formato da mastigota, tudo bem, concordo com você. O formato dessa mastigota aqui, ó, vocês estão vendo aqui a setinha eu mostrando para vocês? Sim. Então, essa aqui é uma forma mastigota, tá? É uma forma mastigota. A forma dela, da mastigota da leishmania, é muito igual à mastigota da doença de Chagas, tá? Forma ninhos de mastigota. Mas como que eu vou saber, professor, o que é um, o que é outro? Primeiro, se eu pegar o DNA dessa mastigota, aí você vai encontrar qual doença ela causa, tá certo? Outra coisa, locais onde elas estão. Vocês estão vendo um núcleo bem grande aqui dentro? Aqui? Isso aqui é um núcleo, aqui ó, na ponta da seta. Isso aqui é um núcleo de uma célula que era assim, tá? Tem um núcleo grande, toda fechada, com citoplasma, mas a quantidade de amastigotas dentro dessa célula era tão grande que, olha só, acabou sendo destruída, né, e liberou essas formas de amastigotas para o meio, tá? Essa outra imagem aqui, ó, vocês observam que tem hemácias aqui, ó, hemácia aqui, hemácia aqui. Pô, professor, então isso quer dizer que isso aqui é sangue? Sim. Pode ser um sangue, pode ser um raspado de uma lesão que sangrou, pode ser o quê? Um aspirado de medula, né? Ele vai lá, aspira a medula e vem células sanguíneas, tá? Junto. Então, esse aqui é uma célula, olha aqui ele representa um pouco melhor. Você está vendo o núcleo da célula, aqui com certeza tinha um citoplasma, mas a quantidade de amastigotas que estavam dentro da célula, ela era tão grande que acabou se rompendo, tá?
Ah, professor, então quer dizer que entrou tudo isso dentro da célula? Não. Às vezes essa célula aqui, ó, pegou somente uma forma dessa aqui, ó. Somente uma dessa forma, certo? E aí, o que aconteceu lá dentro, então? Você viu o que eu falei para vocês na aula, no slide passado, que elas se dividem, fazem a divisão binária? Então, quer dizer que uma dessa Sim, aqui deu origem a essa, que deu origem a essa, que deu origem a essa, e a essa, a essa. Cada uma foi fazendo a sua divisão e foi aumentando a quantidade. Então, é isso que o parasita quer. Ele quer que uma célula de defesa capture ele para ele usar todos os recursos necessários para ele sobreviver dentro da célula e que ele possa se multiplicar. Danado ele, não é não? Muito danado, né? O que nós temos que ver nessa forma mastigota é uma característica muito importante, tá, gente? Por que isso? Porque isso aqui não é fácil a gente pesquisar a nível laboratorial. Não é fácil. Professor, o que eu tenho que procurar para saber se esse paciente tem formas amastigotas? Eu tenho que encontrar o parasita. Eu tenho que encontrar esse parasita, tá? Qualquer uma forma dela. Mas para isso, esse parasita tem que ter uma característica. Qual que é a característica desse parasita? Olha só. Vocês estão observando aqui que ela é ovalada, aí ela tem um pontinho bem aqui na ponta da seta, estão vendo? Né? Aqui é um núcleo e aqui chama-se Opa, desculpa aí. Chama-se cinetoplasto. Núcleo e um cinetoplasto. Núcleo e um cinetoplasto. Núcleo, núcleo e cinetoplasto. O que é cinetoplasto? Cinetoplasto é uma organela onde é a partir desse cinetoplasto é que vai sair quem? O flagelo. Tá? Nós vamos ver na outra imagem onde está o cinetoplasto e aonde que está esse flagelo. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá bom? Olha só a forma promastigota. Poxa, professor, agora confundiu minha cabeça. O que é a mastigota e promastigota? Calma que a gente já chega no ciclo biológico que vai mostrar para vocês o que contamina o ser humano e o que acontece dentro dele, tá bom? Eu estou apresentando para vocês somente as duas formas que nós vamos encontrar. Tá tudo certo? certo. Tá. Vocês viram aquela forma mastigota, como ela é bem ovalada? Viram, né? E vocês estão vendo Sim, essa célula aqui, que chama-se promastigota, ela é mais alongada. Totalmente diferente, não é? bastante. Totalmente, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Ela é fusiforme, tá? Ela tem flagelo, olha só, flagelo. E o que ela mantém em relação à outra forma mastigota? Ela tem núcleo e ela tem o cinetoplasto aqui, ó. Ela continua com o núcleo e com o cinetoplasto. Poxa, professor, então, vamos lá. Então quer dizer que essa forma que eu estou vendo aqui agora nesses slides é aquela forma ovalada? Sim. Aquela forma que você viu no slide anterior, ela é uma forma de resistência. Olha só. Então quer dizer que isso aí encaixa naquela ideia nossa do parasita ser intracelular obrigatório. Poxa, professor, faz um parâmetro para mim aí, para eu tentar entender. Então vamos lá. Antes de eu passar o ciclo biológico para vocês, eu quero que vocês entendam o seguinte: essa forma pró-mastigota que está aqui, ó, é o que está no órgão picador do inseto, do mosquito. Essa forma que está aqui é que vai ser inoculada no ser humano. Tudo bem? Ah, Aí, o que, que entendi. o que, que acontece com isso? Essa forma, a partir do momento que ela entra, ela penetra no ser humano na hora do reparto sanguíneo, porque a fêmea não precisa ingerir sangue para fazer a fecundação dos ovos? Precisa, né? Então, nesse momento, ele sai de dentro da probóscita do mosquito, que é do órgão picador, e vai para a pele. O que acontece essa hora? Ativa todo aquele mecanismo de defesa do ser humano. Né? Liberação de citocinas, que eu não vou entrar nesse detalhe para vocês, que vocês não viram ainda. Liberação de citocinas, liberação de mediadores químicos, que vai fazer assim, ó, o organismo, seguinte, está entrando alguma coisa aqui
dentro do seu organismo, você precisa defender. Tá? Essa é a informação principal. O que o meu organismo faz? Ele pega e faz a emissão para aquele local de células de defesa. Tá? Para combater esse parasita que está entrando. Agora sim. O que é normal é essas células de defesa pegar esse parasita aqui e destruir. Mas não, esse parasita ele requer o quê? Que essa célula venha, englobe para que ele possa se nutrir dessa célula. Olha o terrível como que é essas células promastigotas, tá? Então, o que o macrófago faz? Chega lá, identifica essa forma promastigota, engloba essa forma promastigota para tentar destruir essa forma promastigota. Nessa fase que ela está aqui, ela é mais susceptível a ser destruída. Então, o que ela pensa? Eu vou ter que resistir a esse macrófago, tá? Então, o que acontece com ela? Ela adquire a forma amastigota, que é aquela forma anterior que vocês viram. Ela se enrola e se torna ovalada para que ela seja mais resistente possível frente à destruição por aquele macrófago. Por isso que você vê essa célula aqui com o núcleo e cinetoplasto e você vê essa célula aqui com núcleo e cinetoplasto. Tá? Então, isso aqui é uma forma de resistência dessa forma aqui. Tá? Entenderam? Sim. Tá? Então, é isso. Aí, o que acontece? A partir do momento que ele entrou, pegou a resistência àquela célula de defesa, elas começam a se reproduzir, tá? Por divisão binária. Uma dá origem a outra, que dá origem a outra, que dá origem a outra, e isso aí vai aumentando, tá? A partir do momento que uma célula aumenta nessa quantidade, ela não aguenta mais a quantidade de parasitas dentro, ela se rompe. E aí surge o quê? A lesão, tá? Rompimento de célula tecidual não pode provocar uma lesão? Isso é óbvio, né? Eu tenho uma célula tecidual que foi destruída, ela começa o quê? A não ter conserto por enquanto, né? Então ela começa a formar o quê? Ulcerações. Então essas ulcerações nada mais é do que tecidos da pele sendo lesadas por formas amastigotas. Deu para ter uma noção de tudo isso? Sim, não? Deu sim, professor. Conseguiu, né? Conseguiu identificar o que é uma promastigota e uma mastigota. Então, beleza. Quem não conseguiu, de repente agora consegue pelo ciclo biológico, tá bom? Olha só. Beleza. Onde a gente vai começar esse ciclo biológico? Aqui, número 1. Tá vendo aqui? Ciclo biológico no flebotomínio, número 1. É aqui que a gente começa a entender esse ciclo biológico como um todo. Vamos lá. Flebotomínios. O que são flebotomínios? Aquele parasita que faz reparto sanguíneo. Ele faz o quê? Olha só o flebotomínio aqui. É o mosquito chamado Lutzomia, né? Gênero Lutzomia. Ou mosquito palha. Ele está contaminado com quem, gente? Com as formas chamadas de... Qual é essa forma que vocês acabaram de ver aí? Promastigota. Ok? Promastigota. Olha só, gente. Então, nós vamos começar... Esqueçam essas partes aqui, tá? Para a esquerda. Vamos ver essa parte para cá, para a direita. Então, esse mosquito ele já está contaminado. Com formas o quê? Promastigota. Isso, promastigota. Essa fêmea vai fazer o quê? O reparto sanguíneo. Se ela vai fazer o reparto sanguíneo, é esse momento que essas células saem de dentro. Ela não inocula, tá? Ela acaba saindo de dentro do inseto e entrando aonde? No indivíduo, acidentalmente, tá? Bom, aí nós vamos para a parte 2. Essas promastigotas são fagocitadas por macrófago. Por quê? Porque ele é um parasita estranho ao meu organismo e o meu organismo vai lançar mão de quê? De sistema de defesa. O primeiro que ele manda para lá é quem? São os macrófagos, tá? Então essa promastigota enfrenta quem? O macrófago. Opa, pegou o macrófago, pegou essa forma promastigota. Qual que é o pensamento dessa forma promastigota? Eu tenho que resistir ao ataque desse macrófago. Então eu tenho que adquirir uma forma
que ela vai me dar o quê? Mais resistência a ela. Então, ela passa de pró-mastigota para quem, gente? A mastigota. A mastigota, exatamente. Tá? A mastigota. Aí, olha só. Ela adquiriu a forma de resistência da A mastigota. Tá vendo que está dentro da célula aqui? Aí ela se multiplica, utilizando todos os recursos que essa célula vai fazer para tentar destruir. Então, aqui tem fundilisosoma, liberação de produtos para destruir, ela se nutre daquilo lá. Então, tudo que a célula faz para destruir é bom para ela. Tá? É sempre bom para ela. Ela começa o processo de multiplicação dentro do ser humano, correto? Dentro da célula. Ó a célula aqui destruída, tá vendo? Ela não consegue mais o quê? Suportar a quantidade de mastigota dentro e ela começa a ser o quê? Rompida. Bom, gente, e agora? Isso aqui não sai de graça por aqui. O que acontece agora aqui? Cada forma mastigota liberada, vem o macrófago e faz o quê? Engloba uma de novo. Não é verdade? A célula de defesa não está ativa a todo momento? Se essa célula libera... Só um minuto. Só um minutinho. Pronto. Se essa célula libera parasitas para a corrente sanguínea ou para o tecido, vem outro macrófago e engloba de novo um para tentar destruir. Mas, na verdade, o que acontece? Ele se nutre e é outra célula parasitada. Outra forma mastigota. Outro macrófago vem de lá, engloba ela para tentar destruir. E esse ciclo aqui, ela vai se mantendo o tempo inteiro. Tá? O tempo inteiro. Beleza. E aí? Vai ficar assim, professor, sempre? Aí vai o seguinte, esse indivíduo aqui, ele é um portador dessas formas amastigotas aqui. Esse ciclo se repete o tempo inteiro. Aí vem um outro mosquito, também do gênero Lutzomia, que não está parasitado, uma outra fêmea, e vai fazer o quê? Vai ingerir o sangue desse paciente para que os ovos dela se amadureçam e ele vai se contaminar. Você está entendendo, moçada? Agora começa o ciclo no mosquito. Então, nessa hora, também ele é contaminado acidentalmente. Que forma que ele vai ingerir, gente? Que forma que ele vai ingerir? Que forma que o mosquito vai ingerir do ser humano? Ele ingere o quê? Ó, a mastigota. Mas, professor, ele não vai ingerir promastigota? Não. Promastigota não tem no indivíduo. É só na hora da entrada. Depois ele não é a mastigota? Sim. Então o mosquito vai fazer o quê? Ele vai ingerir formas amastigota. Agora, o que acontece dentro desse inseto? As células se rompem também dentro desses insetos, gente. E libera essas formas amastigotas que ele ingeriu. Tá? E essas formas amastigotas não é uma forma de resistência no ser humano? É ou não é? Sim. Sim. É. Então, mas cada uma delas é uma promastigota, não é? Então, o que acontece? Essas formas amastigotas aqui, elas voltam a ser o quê? Promastigota. Olha só. E esse mosquito aqui está pronto para picar outro indivíduo e injetar nele outra forma promastigota. Então, ele é um ciclo que sempre se repete, tá? Sempre se repete. Vamos fazer um geralzão rápido agora? Então, vamos lá. O mosquito contaminado injeta quem? Formas pró-mastigota. Essas formas pró-mastigotas transformam-se em amastigota dentro do ser humano. Rompe a célula. Essas outras formas amastigotas são englobadas por células de defesa novamente. E o ciclo continua. Quando vem um indivíduozinho lá, todo sãozinho, né, que é um outro mosquitozinho lá, todo são, sem doença nenhuma, e vai fazer o repasto sanguíneo nesse indivíduo que já está contaminado com essas formas, ele acaba ingerindo, junto com o sangue, essas formas amastigotas. E dentro do mosquito, essas formas amastigotas que ele ingeriu, elas vão voltar a ser pró-mastigota infectante. E aí, se ele picar um novo indivíduo,
ou se ele picar um cão, ou se ele picar um outro reservatório, ele vai transmitir de novo a doença para esse indivíduo. Você entendeu o ciclo biológico como é que é? Sim, deu para entender bem. Deu para entender, Sim, né? Então, deu. é muito tranquilo isso. Você tem que entender, nesse ciclo aqui, ele é muito explicativo, tá? Ele é bem explicativo. E você tem que entender o seguinte: por que eu tenho que entender ciclo biológico, professor? Por que eu tenho que entender? Porque é em cima disso aqui que os medicamentos vão agir, tá? Quer um exemplo? Poxa, eu não consigo saber essa primeira fase aqui, ó. Eu não sei essa fase aqui. Eu não estou vendo o mosquito picar o indivíduo. Eu não estou vendo ele inocular forma promastigota. Certo? Concorda comigo? Certo. Qual que eu consigo visualizar? Somente formas mastigotas. Então, se eu vier com medicamento, eu tenho que ter um medicamento que age aqui, ó. Tá? Nessas formas amastigotas. Porque se eu não tenho forma mastigota, eu não sou um disseminador da doença. Se eu não tenho forma mastigota, eu não vou contaminar outro mosquito que pode passar para paciente A, para paciente B, para paciente C, para paciente D. Tá? Então, o medicamento ele vai agir aqui para quebrar quem? Esse ciclo. Tá? E os inseticidas fazem o quê? Mata aqui para que não tenha o inseto causador da doença. Essa é a epidemiologia normal que existe. Você está entendendo? Isso é normal acontecer. Tudo bem? Tudo Beleza. bem. Tranquilo, né, gente? Pode me interromper e perguntar, tá? Então vamos continuar. Olha só as formas clínicas de leishmania. Nós temos a tegumentar, que eu já falei para vocês, tá? Que é tecido. A leishmaniose tegumentar, ela pode ser cutânea, cutâneo mucosa e cutâneo difusa. Tudo bem até aí, gente? Então, a tegumentar, ela pode ser cutânea, cutâneo mucosa e cutâneo difusa. E a leishmaniose pode ser visceral, que eu falei para vocês no slide anterior, que é nas vísceras. Certo? Aqui acontece em tecido e aqui acontece em vísceras. Todo mundo entendeu isso, né? Sim? Oi? Cadê vocês? Meu áudio estava cortando um pouco aqui, Tá, não tá sei por cortando, né? quê, professor. Não corta mesmo, mas eu tenho que, Aham, para eu não estou vendo vocês, então eu tenho que dar saber se vocês estão aí ou não, tá? certo. Então tá ótimo. Uhum. Tá? Então são dois tipos que nós vamos encontrar, sabendo que o tegumentar, que é tecido, é cutâneo, cutâneo mucosa e cutâneo difusa, tá bom? E a visceral é nas vísceras. Vamos lá. Quais são os causadores? Eu não vou entrar em todos esses aqui, tá, gente? Ó, vocês podem observar, Leishmania brasiliense. Você já pode imaginar que ele causa Leishmania no Brasil. Leishmania panamense, Assim. né? Ele no Panamá. Peruviana, no Peru. Venezuelense, na Venezuela. Mexicana, no México. Então, o gênero é Leishmania, mas a espécie é diferente em determinados países, tá? No Brasil, o que eu quero que vocês gravem, que no Brasil é causada pela Leishmania brasiliensis, certo? Então, a Leishmania tegumentar no Brasil é causada pela Leishmaniose brasiliense, ok? E a leishmaniose visceral no Brasil é causada pela Leishmania chagas. Certo? Tudo bem até aí? Esses são Tudo os dois bem. nomes, são dois nomes que vocês precisam entender. Ah, mas eu quero saber da panamense. Está lá no Panamá. Ah, eu quero saber da peruviana. É lá no Peru. Tá? No Brasil é a Leishmania brasiliense, causadora da Leishmania tegumentar, que pega a cutânea, cutâneo mucosa e cutâneo difusa. E a causadora da leishmaniose visceral é a Chagas. Tá bom? Vamos prosseguir? Tá tudo bem aí? Tudo bem. Tudo bem. Então vamos para o diagnóstico clínico. Agora é o clínico. O que o paciente apresenta que eu, olhando para esse paciente, eu consigo detectar se ele tem a doença ou não. Vamos lá. A leishmaniose cutânea. O que ele apresenta de característica importante?
é chamado de ferida brava. A gente vai ver daqui a pouquinho por que é a ferida brava, porque é uma ferida feia, certo? É uma ferida extremamente... Quando você bate o olho no paciente com uma ferida com leishmaniose cutânea, você consegue identificar algumas características extremamente importantes. Olha só. Primeiro, que é importante você observar uma lesão única. O cara apresenta, ele chega lá para você no laboratório, na sua coleta laboratorial, e ele fala assim, olha, tem uma lesão em determinado local do meu corpo. Mas só tem essa lesão? Ele fala, sim, só tem essa lesão. Isso é uma característica, tá? Isso é uma característica. É onde o mosquito pica, essa lesão acontece. Pode acontecer uma lesão múltipla? Pode. Se houver vários mosquitos picando em vários lugares, tá? Então, ele vai dar lesões múltiplas. Mas, geralmente, é uma lesão única, tá? O que é uma lesão ulcerada? Uma lesão ulcerada é uma lesão que tem, vamos dizer assim, bordas, tá? É uma lesão que parece uma cratera de lua. Vocês já observaram a lua? Vocês já observaram a lua alguma vez na vida? Já! Tá? Opa! Oh, bom, tá bom, que ótimo, né? Vocês observaram que parece que tem umas crateras, né? Que você consegue visualizar essas crateras, né? Alguns Sim. espaços. Então, aquela ali é uma borda ulcerada. Por isso que eles chamam de cratera em borda de lua, tá? Bem delimitada, certo? A gente vai ver daqui a pouquinho a característica dessa lesão, tá? Ele pode ter, ó, um fundo granuloso, sangra facilmente, pode regredir espontaneamente, mas ele pode aparecer uma lesão e sumir, só que existem pesquisas dizendo que geralmente ainda não tem, fala-se que a leishmaniose ela não tem cura. Ela apenas espera um tempo para o seu sistema imune der uma regredida e ela aparecer novamente, tá? Isso aí Que você entenda horror! exatamente. Então ela pode ser, ainda está sendo estudo, que o tratamento dela não é 100%, tá? Não é 100%. Mas nós temos que fazer o tratamento, tá? Então agora a gente vai começar a ver algumas características dessas lesões cutâneas, tá bom? Vamos lá. Olha só, o que é uma lesão cutânea? Tá vendo aqui uma lesão? Só que aqui tem crosta, né? Tá vendo essas Sim. crostas aqui? É uma lesão que, se você retirar essas crostas daqui, ela vai aparecer desse jeito aqui, ó. Tá? Desse jeito. Ó a cratera de É. lua que eu falei para vocês, tá vendo? Tá? Olha Professora, aqui. Ah, dúvida. Essa sim. ferida, ela permanece do mesmo tamanho ou conforme a doença vai avançando, ela vai aumentando de Se tamanho? for, se for cutânea, ela permanece. Ela pode aumentar, mas pouco tamanho. O tamanho não chega a ser grande, tá? Ela mantém-se desse jeito, tá? Ou ela pode crescer até um tamanho desse aqui. Por quê? Porque meu sistema imune consegue parar, tá? Ele consegue parar. Mas tem parasita vivo aqui, certo? Tem parasita vivo aqui. Né? Você já viu algum caso assim? Eu nunca cheguei de ver. Não, né? Eu já Não. peguei, Assim, de confirmar, de ver alguma certo. lesão assim, aqui é Não, pela. é muito comum, tá? Vocês encontrarem pessoas com lesões. Uma característica muito importante, a pessoa chega e fala para você assim, olha, tem uma ferida que essa ferida tem mais de 3 anos, nunca cicatrizou. Essa é uma característica extremamente importante, tá? Uma ferida que nunca cicatrizou, já usei um monte de coisa, um monte de medicamento, e essa ferida nunca cicatrizou. Poxa, aí é uma característica já de possivelmente ser uma leishmaniose cutânea, tá? Ó, essa borda de lesão aqui, ó, ela é bem proeminente, tá? Você consegue visualizar a borda da lesão. Isso aqui é importantíssimo, porque é aqui, gente, nessa borda da lesão aqui, ó, que eu vou fazer a minha coleta do material, tá? É aqui que eu vou fazer a coleta do meu material. Eu pego um bisturi e faço um corte em cima dessa borda delimitada aqui, ó, um corte em cima dela e raspo com esse bisturi. Tá? Eu venho com a pontinha desse bisturi
e vou raspando essa lesão aqui em cima e vou colocando ela numa lâmina, tá? Então é aqui que eu faço a pesquisa desse parasita. Não dói, essa lesão aqui é uma lesão indolor. Ah, professor, Nossa. mas uma lesão desse tamanho indolor é porque essa lesão aqui, você pode observar que essa lesão aqui, ela não tem o quê? Um processo inflamatório. Essa lesão aqui, vocês conseguem observar que ela tem um processo inflamatório? Consegue, né? Tá vendo aqui, ó, pus. Essa lesão aqui, ela dói. Essa lesão, ela dói, tá? Mas essa lesão, não. Eu já fiz muita coleta disso aqui no HGU. Então, eu peguei lesões assim, fora do comum. Fora do comum. Eu peguei uma lesão igualzinha a essa aqui, ó, na perna de uma índiazinha. E ela tinha uma lesão, ela tinha uma... ela cabia pelo menos metade do meu dedinho nessa lesão. Só para você ter uma ideia do tamanhinho que ela era. Mas meu dedo entrava quase a metade dentro dessa lesão. Por que eu tinha que colocar o dedinho dentro dessa lesão? Porque para fazer a coleta, eu tinha que tirar toda essa parte infeccionada de dentro dela. Tá? Então é uma coleta muito difícil, porque era uma criança e ele passou dor. Né? Vocês podem observar aqui ao redor, ó, que tem uma vermelhidão. Tá? É uma vermelhidão aqui de processo inflamatório, tá vendo? Então, se existe uma lesão de processo inflamatório, é dolorido. Aqui não. Aqui você não vê nenhuma vermelhidão no processo inflamatório. Né? Observar a diferença das lesões, gente? Sim. Bacana, não é não? Bem bacana. Isso aqui, ó, é uma lesão, você pode observar que ela é bem arredondada, né? Mas ela tem crosta. O que eu faço numa lesão dessa, professor? Eu retiro essa crosta, gente. Eu retiro essa casca aqui de cima, tá? Esse tecido aqui de cima. Eu retiro. E aí eu vou observar o quê? Que se essa ferida aqui, ele vai me dar uma característica igual a essa ou igual a essa. Apesar de que, já vou dizendo para vocês, teve paciente que chegou no HGU para fazer uma coleta de lesão e eu falei assim, isso aqui nunca é uma lesão de leishmaniose. Mas, como o médico pediu, eu vou colher. E eu fiz a coleta da lesão e deu positivo, gente. Você entendeu? Nossa. E ele não tinha característica de borda de nada. Olha essa aqui, ó. Né? É uma borda que não parece. Isso aqui não parece. Certo? Então eu vou falar uma coisa para vocês. Desconfie de tudo, tá? E só fala alguma coisa, emita uma opinião a partir do momento que você fez o quê? A pesquisa, tá? Eu tô passando para vocês uma experiência que eu tive, certo? Bom. Tá? Então são lesões que nem parece que é e na verdade tinha, certo? Certo. Então essa lesão, ela é uma lesão bonita, tá? Então essa é uma lesão de leishmaniose cutânea, tá certo, gente? Na pele, tá? Agora a gente vai para uma outra tipo de lesão que é causada na pele também. Vamos lá. Esqueçam isso aqui, depois vocês leem isso aqui. Eu já quero ir direto na lesão, tá bom? Tá bom. Certo. Para você observar. Olha essa lesão, ó. É outro tipo de leishmaniose tegumentar, que é leishmaniose cutânea. Isso aqui, gente, já peguei também o paciente assim, desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. Isso aqui eu nunca peguei, certo? Aqui não tem mais volta, tá, gente? Aqui não tem mais volta. Esse aqui não tem mais volta, não tem... esse paciente aqui, com o tempo, ele vem a óbito, tá? Por quê? Porque toda a parte nasal que faz a filtração do ar e que faz impedir a entrada de bactéria para o meu organismo está comprometido. Então, o ar passa para cá, esse paciente morre por infecção, por pneumonia, por uma infecção generalizada, por uma infecção avançada, por uma sepse. Você entendeu? Então, você tem aqui o quê? Um quadro extremamente avançado. Eu imagino como que uma pessoa chega a um estágio desse aqui, né? Vocês imaginam isso, né? Olha só, ela começa desse jeito e depois ela faz o quê? A ruptura de todo o septo. Por isso que ele é chamado de cutâneo mucoso. No nariz não tem muco, gente? Não é úmido? Sim. Então, tem muco, não tem? Tem. Na boca não é úmido? Sim. É úmido.
tem muco, não tem? Tem. Sim, então é por isso que ele é chamado de leishmaniose cutâneo mucosa, tá? Porque é local onde tem muco. Eu peguei um paciente lá no HGU assim, tá? Com uma lesão de pálato. Ele conversando comigo e ele usava uma prótese dentária. Ele tinha prótese dentária. E ele conversando comigo numa anamnese, eu observei a solicitação médica. Por favor, colher um raspado de uma lesão. Aí você vai conversar com o paciente. Eu achei que a lesão dele era cutânea, daquela anterior, certo? Ele falou assim, eu conversando com ele, ele falou assim, não, eu realmente tenho uma lesão e tal. Eu falei, onde está a lesão? Ele falou, é na boca. Nossa. Já levou a quê? Se o médico estava suspeitando de uma leishmaniose, eu imaginei que seria uma leishmaniose cutânea mucosa, tá? Mas eu só posso afirmar se eu fizer a pesquisa. Aí eu conversando com ele, ele falou o seguinte, olha, toda vez que eu como, é comida pelo meu nariz, tá? Então, o que eu imaginei? Que já existia uma lesão no palato, correto? Coitado. Exatamente. Aí eu falei, bom, o senhor está me relatando isso, vamos aos fatos, né? A gente deitou ele numa maca e ele retirou a prótese e não aparecia essa lesão, porque já tinha muita crosta aqui em cima. Eu falei, poxa, como que eu vou colher se existe crosta? Né? Não tem jeito de eu colher com crosta. Eu peguei um suave, você sabe o que é um suave? Não. Suave, ele é um palito e na ponta dele sim. tem né? Sabe, né? Tem um algodão. E eu peguei um suave e fui retirando essas crostas daqui. Fui retirando. E essa lesão de palato, ele começou a ser evidente para mim. Ele começou a aparecer a lesão de palato. Essa imagem que está aqui é muito parecida com a imagem que eu tive no dia da minha coleta, tá? E o que aconteceu? Como ela é cutâneo mucosa, isso aqui dói, certo, gente? Então eu tinha que fazer uma coleta aqui que fosse o menos dolorido possível para o paciente. Então eu não usei um bisturi. Eu utilizei uma alça de platina, que vocês vão ver lá na microbiologia, é uma alça de platina de repique, e eu introduzi essa alça de platina e fiz uma fissurinha nesse local aqui, ó. Como se eu tivesse cortado essa parte com uma alça de platina e retirei depois com uma lâmina, tá? Com uma lâmina, eu retirei o que sangrou, que ele sangra, não tem jeito, né? Retirei um pedaço desse tecido que estava aqui e coloquei na minha lâmina e fui apertando ele numa lâmina, certo? Apertando ele na minha lâmina e destruindo esse tecido na minha lâmina. Vocês lembram que vocês fizeram um esfregaço sanguíneo? Sim. Tá? Não é bem um esfregaço daquele jeito que você coloca e corre ela. Não. Eu peguei um pedaço desse tecido e fui apertando ela em várias partes, tá? Chama-se imprinter. Então eu vou imprintando, eu vou apertando ela, vou quebrando, vou macerando, vou rompendo célula, tá certo? Aí eu deixo essa lâmina em repouso, ela vai secar e aí eu faço a coloração, que nós não fizemos, que não deu tempo aquele dia. Mas eu faço a coloração e eu vou procurar que forma, gente? Pró-mastigota ou amastigota? Mastigota. Mastigota. Eu não encontro pró-mastigota. Tudo bem? Tudo bem. Então eu vou encontrar aquelas formas amastigotas. Mastigota. Isso. Correto. Tá? E aí só posso liberar o resultado se eu encontrar essas formas. Ah, professor, eu encontro essas formas amastigotas. Eu já posso falar que ele tem uma leishmaniose cutânea mucosa? Posso. Mas você não pode colocar isso no laudo. Tá? Paciente com leishmaniose cutânea mucosa. Não. O médico que tem que fazer toda a identificação. O que você coloca no seu laudo? Você coloca no seu laudo presença de formas amastigotas em discreta, moderada ou acentuada quantidade. Tá? Então você está falando. Você já não vai dar o diagnóstico. Exatamente. Né? Você só não vai falar para ele que é uma leishmaniose. Tá?
mas o resto você fala tudo. Então, eu já estou adiantando para vocês que em um laudo laboratorial, você conversa para o médico, mas você não fala qual é a doença. Tá certo? Sim. Ah, o paciente tem uma anemia. Beleza, você vai descrever todo o quadro anêmico, mas você não vai falar para ele, ó, não, ele tem uma anemia. Tá? É assim que a gente procede dentro do laboratório de análises clínicas. Tá bom, moçada? Tá bom. Beleza. Beleza. Vamos continuar? Vamos continuando. Olha só a cutâneo difusa. Como é mais fácil vocês observarem a lesão para vocês entenderem um pouquinho a teoria, tá? Eu prefiro ir na imagem e vocês vão guardando. Pode ser? Pode ser. Pode. Então, olha só. Leishmaniose cutânea. De novo, pele, sim, mas ele é difusa, tá? Então, esse aqui tem uma característica diferente. Olha só. Ela não tem lesão. Observaram? Sim. Ó, né? É toda ela fechada. Gente, isso aqui se confunde com um monte de outras doenças, tudo bem? Isso aqui é mais raro aparecer. É uma leishmaniose que é um pouquinho mais raro aparecer. Você já pegou algum caso, professor? Não entendi? Você já pegou algum caso desse Desse jeito? aqui não. Desse aqui não. Nenhuma. Tá? Já peguei cutânea mucosa e visceral. Essa aqui não peguei, nunca peguei um caso dela. Tá? Mas vocês têm que tomar muito cuidado, que isso aqui você pode confundir com uma hanseníase. Sim. Tá? Com foco selvagem e com tudo mais. Então, existe uma série de doenças aqui que vocês podem confundir com esse paciente. Tá bom? Então, eu vim alertar vocês mais uma vez. Não liberem resultado, não omitam uma opinião sem antes vocês fazerem o quê? Certo? Certo. Então tá joia. Como isso aqui é mais difícil de encontrar, né? Então eu não posso dizer para você, eu não posso afirmar para vocês que qual é a característica melhor dessa lesão, tá? Que eu não tive contato com ela. Então eu selecionei aqui algumas imagens. Peraí, só fechar essa janela aqui, gente, só um minuto. Eu selecionei algumas imagens que podem levar vocês a entenderem um pouquinho mais sobre essa doença, tá bom? Tá bom. Certo. Então, vamos lá. Continuando. Essa é a grave, tá? Não que as outras não sejam graves, mas as outras você trata ele mais facilmente. A resposta ao medicamento é melhor, certo? Porém, com os estudos que estão tendo até agora, eles estão quase afirmando que a leishmaniose não tem cura. Ele tem o quê? Um período de latência. Você consegue controlar dentro do seu organismo. Então, de repente, a gente vai esperar aí uma pesquisa mais aprofundada para eles falarem para a gente, ó, não, realmente tem o quê? Uma cura 100%, tá? Essa leishmaniose aqui, gente, é a mais grave que tem. Por quê? Porque quando ela se manifesta, ela não se manifesta por lesão cutânea na pele, tá? Quando ela se manifesta por lesões dentro de você. Imagina, um fígado aumentado, um baço aumentado. Quando você for, de certa forma, descobrir que tem leishmaniose visceral, você já está num estágio avançado, tá? Dificilmente, é mais difícil quando tem, por exemplo, uma região onde tem muita gente tem. Aí uma suspeita clínica é mais fácil, tá? Mas quando você tem, por exemplo, locais onde existe poucos casos, aí fica bem mais difícil você identificar, tá bom? Isso aqui, existem algumas manifestações. Olha só, a manifestação na pele é só uma lesãozinha extremamente pequena. Aliás, lesão não, uma vermelhidão no local. Parece a cabeça de um alfinete. Você tem uma ideia, olha só como você confunde com um monte de outras coisas. Uma reação alérgica você pode confundir, tá? Mas aí vem aqui as manifestações clínicas. Olha só, febre, isso aqui é muito importante. Fraqueza, dores musculares, perda do apetite, palidez, ligeiro aumento do baço. Opa, começou a ter característica aqui, ó, importante.
o baço aumenta de tamanho. Você começa a sentir que aquele paciente já tem um aumento de quê? Da protuberância abdominal, tá? A temperatura continua subindo, né? Até 40 graus, e a febre é o sintoma mais notável dela toda. Então, o paciente começa com febre e começa a ter o quê? Um aumento da parte abdominal desse paciente, tá? Então, como que a gente começa a observar isso? O emagrecimento desse paciente. Febre, abdômen distendido e emagrecimento é uma característica, tá? A esplenomegalia é o baço aumentado. O fígado aumenta, tá? Os linfonodos, você sabe o que são linfonodos? Sabem? Lembra o que é um linfonodo? Linfonodos são esses gânglios que você encontra, por exemplo, atrás da sua orelha, tá? No base do crânio. As ínguas. Vocês ouviram falar em ínguas? sim, sim. Linfonodos infartados nada mais é do que ínguas, tá? Sim, em ação. verdade. Certo? Então, você tem ali uma ativação de linfonodos. E a medula óssea começa a fazer o quê? A estar comprometida. Professor, então, como é que eu faço o diagnóstico desse paciente? As características clínicas do paciente, é o médico que determina, tá? E você pode fazer a pesquisa na medula. O médico, ele vai suspeitar e ele vai falar assim, olha, eu vou colher uma medula desse paciente e vou enviar para vocês no laboratório, tá? E aí ele vem lá um tubinho de medula, que é um sangue, um pouco mais grosso, mas é um sangue, e você vai confeccionar uma lâmina como vocês fizeram na aula passada, tá? Pega um esfregaço, tá? Você vai pegar aquela espirada de medula e vai fazer um esfregaço daquele sangue, certo? Vai corar essa lâmina. Tem um corante que até o nome já é um corante excepcional para fazer hematologia e que é utilizado para fazer essa pesquisa de medula, chama-se Leishman, certo? É um corante de Leishman. De onde que veio? Da Alemanha, tá? É um corante que foi produzido para fazer essa pesquisa. Mas aí o pessoal começou a utilizar, e é um corante excepcional, né? E continuou fazendo hematologia nele, tá bom? Então, o que nós vamos ver na medula? Chegou para a gente no laboratório uma pesquisa de medula. Gente, na medula eu posso encontrar um monte de coisa. Medula óssea tem as células produtoras de hemácia, as células produtoras de células de defesa, né? Você vai encontrar todas essas formas aí em grande quantidade dentro da medula. Mas eu vou diretamente aonde nessa medula? Procurar que forma? A mastigotas. Concorda comigo? É lá Sim. que eu vou pegar essa medula e vou procurar formas amastigotas. Beleza? Beleza. Então, o que acontece? Se eu colher um sangue desse paciente para fazer um hemograma, eu posso encontrar algumas alterações? Posso. Eu não quero entrar muito nesse detalhe para vocês, porque senão eu vou confundir a cabeça de vocês e eu acho que vai ter um outro professor que vai falar sobre isso, certo? Vai falar sobre as alterações que vocês encontram no hemograma, que é muito importante. Eu quero só que vocês entendam o seguinte, que no hemograma eu tenho uma anemia, eu tenho células destruídas, né? Eu tenho células destruídas. Se eu tenho células destruídas, a anemia vai ser grande. Leucopenia, ou seja, as células de defesa do meu organismo vão estar baixo também, porque elas vão ser destruídas. As plaquetas vão ser destruídas. Então, os parasitas, eles entram na medula e destroem tudo. Tá? É por isso que o cara fica magro, é por isso que o cara fica fraco, é por isso que o cara tem anemia, tá? É por isso que o cara tem outras infecções, porque as formas amastigotas, elas entram dentro da célula e destroem ela, tá? Então a função da célula se perde, ela não tem mais função nenhuma. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês entendam. Entenderam? Sim. Tranquilo, né, moçada? Tranquilo. Sim, né?
Beleza? Beleza. Olha só, a característica de um paciente com leishmania visceral. Barriga grande, né? Isso aqui, gente, ó, é o baço. Eles fazem esse risco aqui, ó, para ele mostrar que o baço está aumentado e que o fígado está aumentado. Olha aqui o tamanho do fígado, tá? Olha o baço aumentado aqui, olha o fígado aumentado aqui. Aqui já tem uma contaminação, já bem menos, mas olha aqui o desenho do baço, do fígado, extremamente aumentado. Poxa, professor, mas o cara está aumentado aqui, mas olha só a magreza dele, ó. O cara está magro, né? Barriga grande, mas olha só, magro, tá? Então, nós temos que conhecer essas características, gente. Isso é muito importante. Às vezes você... Oi. Essa doença, fibrose visceral, é a que a gente fala de barriga d'água popularmente? Não. Ela dá uma barriga... Ela tem uma barriga com ascite cheio de líquido, mas a barriga d'água é a esquistossomose, tá? Apresentando as mesmas características, só que a denominação de barriga d'água é para esquistossomose, tá? Uma doença causada por um verme com parasita chamado Schistossoma mansoni, tá bom? Apesar de que aqui dentro tem bastante água, tá? Do processo inflamatório, tá bom? Mas se você falar barriga d'água é para outra doença, tá? Tá joia? Tá bom. Beleza. Então vamos lá. Olha as características de cães. Antigamente, os veterinários, o que eles faziam com os cães? Eles sacrificavam os cães. Tá? Encontrou o cão com uma lesão dessa aqui, eles sacrificavam. Hoje em dia, os veterinários não fazem mais isso, eles tratam o cão. Tá? Eles não sacrificam mais, eles tratam. Mas isso aqui são situações importantes, olha só. É um cão caquéxico, tá? Com caquexia. Onicogrifose, que são unhas grandes, imensas, é uma característica. E as lesões que aparecem nele aqui, tá bom? Olha as lesões. Geralmente focinho, geralmente lesões ulceradas, tá? Então, se vocês se depararem com cães desse tipo aqui, ó, são cães que podem ser reservatório, tá? Então, nós, como profissionais de saúde pública, nós temos que entender o seguinte, nós temos que orientar, né, a retirada desses cães do meio da sociedade, tá? Lá em Acorizal, no município aqui perto, né, onde meus pais residem, tem cães que têm característica disso, que não na rua, mas em casa de pessoas lá, que estão sendo tratadas pelos donos. Correto? Então é um risco. Por que é um risco? Se tiver um mosquito transmissor, ele vai passar para todo mundo da casa ou da cidade. Concordam comigo? Então isso aqui tem que ser tratado e informado para a vigilância sanitária, por os órgãos de zoonose, para que esse cão seja tratado ou retirado de circulação. Tá? Entenderam, né? Sim? Tudo bem? Sim. Beleza. Tudo bem. Aqui a gente vai dar uma continuidade só para mostrar para vocês como que se faz o exame laboratorial. Ó, exame direto com esfregaço que eu falei para vocês. Ó o Leishman aqui, tá vendo? Ó, o Leishman tá aqui, ó. Então, é um corante, Leishman. Exame histopatológico, não somos nós que fazemos, tá? Isso aqui são os médicos que fazem. Cultura, nós não fazemos a nível laboratorial também. Isso aqui são para laboratórios de pesquisa, universidades, aí eles fazem, tá? Nós não fazemos no laboratório de análises clínicas. Inoculações e cobaias, também nós não fazemos no laboratório de análises clínicas. Isso é feito aqui em instituições de ensino, tá? Pesquisa do DNA do parasita também nós não fazemos. Isso aqui quem faz são as universidades e centros de pesquisas. Então, nós ficamos dessa parte aqui apenas pela pesquisa do parasita pelo esfregaço sanguíneo. Tá bom? Tá bom. Como que eu colho o material? Já falei para vocês, né? Eu faço a escarificação da lesão, eu corto ali e raspo. Tá? A escarificação nada mais é do que isso. É a lesão cortada e raspada. Aí eu vou fazer o quê? Aperto ele na lâmina e depois eu faço quem?
a, a, a coloração, tá? Eu posso fazer uma aspiração. Tem uma técnica que eu já que eu estou falando aqui, eu vou falar essa técnica para vocês. Vocês lembram aquela borda da lesão, que ela é bem ulcerada? Sim. Né? Ela é bem alta, né? Então tem Sim. pessoas que fazem o seguinte: pega ali ele pega uma seringa de insulina e injeta ali dentro daquela borda de lesão pequena quantidade de soro fisiológico. Ele pega ali numa seringa e vai injetando naquela borda de lesão, tá? E aí o que ele faz? Depois ele vem ali e vai retirando aquela solução fisiológica e vai colocando na lâmina, certo? Já tentei fazer isso e já tentei fazer esse tipo de coleta. Não gostei muito, não. Dá muita lambança, tá? Injetando naquela borda de lesão, dá muita lambança. Eu prefiro cortar e raspar logo. Que é mais, para mim, na minha experiência, eu acho mais eficiente. Tá? Entenderam? Sim, professor. Beleza? Tranquilo. Então eu prefiro raspar, tá? Aí, se eu raspar aquela lesão, eu vou colocando na lâmina e vou procurar essas formas aqui, ó. Eu vou encontrar sangue? Vou encontrar as formas todas juntas assim? Posso encontrar. Assim, maravilhoso, tá? Maravilhoso. Mas às vezes não encontro, gente. Eu encontro uma ou outra, espalhado. E aí é que me dá a confusão, tá? É aqui que me dá a confusão. Mas eu tenho que, quando eu fazer a procura desse parasita, eu tenho que encontrar esse parasita e ele tem que ter núcleo e cinetoplasma. Certo, gente? Porque senão eu posso confundir com artefatos na hora de romper tecido. Uma célula de tecido que não tem nada a ver com o parasita e eu confundir achando que é. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Essa célula mastigota aqui, ela tem duas estruturas que na hora que eu for fazer a pesquisa eu tenho que encontrar. Olha só, vocês estão vendo a seta que eu estou mexendo aqui? Tá, né? Tá vendo? Tá. Tá vendo essa célula bem aqui, ó? Na ponta aqui? Sim. Essa aqui tem a característica da mastigota. Ela tem núcleo e tem o cinetoplasma. Tá bonitinha, tá vendo aqui? Professor, então na hora que eu pesquisar, eu tenho que encontrar uma célula assim? Exatamente. Mas e se eu não encontrar? Eu vou pesquisar até encontrar uma célula assim, com essas características. Tá? Se eu encontrar um monte de células assim e ela não tiver essa característica, eu vou procurar até encontrar uma que fala, não, realmente, essa forma é uma forma mastigota e todas essas formas que estão aqui também são mastigotas, mas elas não têm a característica dela, tá? Entenderam o diagnóstico que é feito? Você tem que ter critério, ok? Entenderam? Sim. Posso fazer uma pesquisa que não seja só de lesão? Sim. Por exemplo, como que você faz uma pesquisa de uma leishmania visceral? Você pode introduzir lá e retirar um pedaço de um tecido de fígado, né? Se o fígado estiver grande, vai sangrar, o cara pode morrer por hemorragia. Eu não posso chegar lá fazer uma retirada, ou o médico chegar lá e retirar um pedaço do baço, eu não posso fazer isso. Então, para as leishmanias, existem os exames de sangue também, tá? E são métodos imunológicos. A maioria deles, a que a gente utiliza é o ELISA, é a imunofluorescência direta, a intradermo reação de Montenegro. Essa aqui é uma das mais utilizadas, gente, ó, que chama-se intradermo reação de Montenegro. Porém, ela tem um problema. Paciente que tem tuberculose pode dar reativo também, tá? Paciente que entrou, já teve contato com o parasita da tuberculose, pode dar uma reação de Montenegro positiva. Então, essa intradermo reação de Montenegro, ela vai dar positiva para quem tem leishmania e ela pode dar positiva para quem tem tuberculose. Então, é perigoso, né? Então, eu tenho que fazer outros exames para complementar. Só que ela é bem sensível. Então, o que eu recomendo que seja feita? Que seja feita uma intradermo reação de Montenegro, se ela der positiva, faz um outro exame de sangue para confirmar. Entendeu? Essa é uma orientação que eu sempre falo
para alguns laboratórios que realizam somente a intradermorreação. Se der positivo, faz um outro exame de sangue, de sorologia, para confirmar o parasita ou não, tá? Essa intradermorreação é muito tranquila para ser feita. Depois vocês entram e procuram uma pesquisa sobre como que é feita essa intradermorreação de Montenegro, tá? Para vocês pesquisarem um pouquinho. Ela é muito simples. É só a técnica, como é que é feita, para vocês entenderem como é que ela é realizada. Pode ser? Tá? Então vocês colocam aí para vocês observarem como é feita a técnica, tá? Tudo bem? Tudo bem aí, gente? Tá, né? Oi, sim, Tá tudo bem, tá, né? sim. Então vamos prosseguir, a gente está quase finalizando. Aqui nós temos a leishmania visceral, né? Já falei para vocês como é que é feito. Nós também encontramos as formas amastigotas, isso eu deixo bem claro para vocês em todos os slides, que eu procuro só forma amastigota, tá? Não acho forma promastigota. Os testes laboratoriais estão relacionados aqui para vocês. É reação antígeno de anticorpo, tá? Se o paciente entrou em contato com o parasita, ele vai ter anticorpo. Eu tenho um antígeno de leishmania, eu faço a reação antígeno-anticorpo. Se der positivo, o paciente já entrou em contato ou tem a doença, tá? Esse é o método que é utilizado, tá bom? Beleza. Olha só, aqui a epidemiologia, a gente não vai entrar muito nessa questão, mas vocês podem observar a quantidade de pacientes no mundo inteiro, né? Em 5 continentes foi detectado, 88 países desses continentes, 12 milhões de infectados, tá? 400 mil novos casos por ano, olha só, 350 milhões sob risco de adquirir. Então é muito comum, ele é muito comum, apesar de que nós não temos tanto contato, mas é muito comum, tá? Isso aqui são medidas profiláticas. O que é medida profilática? É tudo que eu tenho que fazer para eu não ter leishmaniose, tá certo? Isso aqui é uma questão de leitura. Não desmate, não viver em moradia de cobertura, não deixar acumular lixo, evitar construir chiqueiro. São algumas situações de medidas profiláticas que eu tenho que fazer para evitar o quê? Com que eu tenha uma leishmaniose ou que as pessoas de uma comunidade possam ter. Tá? Então, vocês façam essa leitura, tá? Dessas medidas profiláticas. Se tiver alguma dúvida, a gente vai tirando, tá bom? Beleza. Tá bom. Ok. Tratamento, olha tratamento. Gente, o que eu vou adiantar para vocês em relação ao tratamento é muito difícil o tratamento, certo? O tratamento para leishmaniose, ele tem que ser um tratamento onde você utiliza os medicamentos via endovenosa nos primeiros dias. Tem que ser monitorado pelo médico. Não tem jeito. Não tem jeito. Por que isso, gente? Porque o medicamento é extremamente tóxico. Tá? Extremamente tóxico. Existe ali uma quantidade indicada para o paciente que tem uma leishmania cutânea. Ele tem uma indicação de uma quantidade de medicamento para visceral. Então, o que você tem que fazer nos primeiros tratamentos, sempre dosando o que pode ser tóxico, o que não pode ser tóxico para você. Porque cada ser humano é diferente um do outro. Cada um pode ter o quê? Ter uma toxicidade de medicamento maior do que o outro. Então, no começo, sempre ser monitorado. Tá? Depois o médico faz uma avaliação dessa resposta que você está dando a esse medicamento e pode passar a você a fazer uso de injetáveis, mesmo injetando isso em você, tá? Mas isso somente com a liberação do quê? Somente com a liberação do médico, tá? Qual que é o medicamento que nós sempre recomendamos, ou que os médicos recomendam? Chama-se glucantime. Ele é um antimonial pentavalente.
Glucantime, vocês vão encontrar no livro didático de vocês mais 2 outros medicamentos, tá? São drogas recém-descobertas, mas são à base de antimoniais. Então, eles têm o mesmo componente do glucantime, tá? Por que eu falo em glucantime? Porque o glucantime tem na rede pública para você utilizar grátis, tá? De graça. Então, é a droga de escolha para tratar leishmaniose disponível no SUS, tá bom? Certo. Beleza? Então, esse glucantime você pode utilizar como monitoração médica no início. Tem uma droga de segunda escolha? Tem. Nós temos aqui a anfotericina B e a pentamidina. Posso utilizar isso aqui só em casos raros, gente. Isso aqui é extremamente tóxico. Utiliza-se toda a primeira etapa com o glucantime, tá? Observe o paciente de todas as formas, qual que está sendo o quadro evolutivo dele. Se esse paciente não evoluir com o tratamento de glucantime, aí passa-se a essa segunda droga de escolha, que são essas 2 drogas extremamente hepatotóxicas. Aqui sim, gente. Quando o paciente não tem uma resposta ao glucantime, isso aqui, ela provoca uma lesão mais grave no fígado, tá? Mas você tem que tratar a doença. Então, o que os médicos interpretam? Eu não posso deixar esse paciente sem o tratamento, mesmo que ele não atendeu ao tratamento da glucantime. Então, isso aqui é uma droga de escolha, queira você, queira não, tá? O médico vai pensar o seguinte: eu tenho que tratar esse paciente, por quê? Porque esse paciente ele pode ser um disseminador da doença, tá? Ele acaba internando você dentro do hospital e vai fazer o quê? Vai fazer o uso dessas drogas de segunda escolha, certo? Certo. E assim, gente, vocês vão, de certa forma, entendendo o processo da leishmaniose, tá? A leishmaniose é uma doença extremamente comum, certo? Extremamente comum, e que vocês, a partir de agora, estão apresentados a ela, tá? Apresentados a ela, e que, como profissionais da área de saúde, vão estar, com certeza, sabendo orientar o paciente de vocês, tá bom?